Bom, cara, a gente viu na semana passada a maior operação policial da história do Brasil, né? Não sei dizer se do mundo, provavelmente não, mas do Brasil com certeza. Em volume de operação no sentido de pessoas mortas, no sentido de fuzis apreendidos. Não foi a maior apreensão de todos os tempos de fuzil, mas 100 fuzis, mais de 100 fuzis apreendidos, né? Mais de 100 pessoas presas também. E a gente fica no final com um saldo, que é onde todo mundo tá batendo, de certa forma, de 120 e tantos mortos, contando 4 policiais, não é? A gente tem falado bastante aqui se foi um sucesso, se não foi um sucesso, mas eu queria olhar de um outro ângulo. Eu queria que, os dois conhecem isso daí, né? O Tarcísio com uma história de Forças Armadas, o Derrite com uma história de polícia mesmo. Derrite, eu queria que tu me dissesse do teu ponto de vista, qual foi o maior acerto dessa operação, na tua opinião, cara? Bom, primeiro, você foi feliz em mencionar o falecimento dos 4 policiais, 4 heróis. Eu costumo falar que para ser policial no Brasil, por conta da fragilidade da legislação, falta de segurança jurídica, infelizmente o patamar que o crime organizado chegou em termos de poderio bélico, até mesmo de poder financeiro, para ser policial no Brasil tem que ser herói. E para ser policial no Rio de Janeiro tem que ser super-herói, porque lá é o local com maior dificuldade de enfrentamento ao crime organizado do nosso país. Então, eu vejo como essa operação como um divisor de águas para o Rio de Janeiro. No sentido de... Eu concordo com você, chamar de 100% o sucesso de uma operação quando tem um policial que morre cumprindo o seu dever, é difícil a gente colocar isso. Mas também a gente não pode desprezar o planejamento operacional que essa operação demandou, o preparo técnico dos policiais, a coragem dos policiais, a atuação em grupos, a atuação em equipe. Mais de 2.500 policiais atuaram, policiais militares, policiais civis. O Rio de Janeiro, as polícias do Rio de Janeiro se especializaram numa técnica chamada conduta de patrulha em local de alto risco. E os nossos caveiras aqui de São Paulo, do COI, foram em 2008 realizar os cursos lá no BOPE para aprender essas técnicas. Então, o que eu vejo é que o Estado tinha que ter feito alguma coisa no sentido de coibir o domínio do território, que a gente sabe que, infelizmente, em algum momento histórico, lá atrás, não sei se na década de 80, isso são os estudos que apontam, o Estado fez uma opção de negligenciar esse domínio do território por parte do crime e do crime organizado. E o custo agora de reverter essa situação, é claro que, mas só essa operação não vai resolver. Claro que não. Mas então eu vou deixar a população à mercê das vontades do crime organizado, sendo explorada e tendo que fazer, sendo escravizada, praticamente escravizada. Enfim, então eu vejo que o governo do Rio de Janeiro enfrentou um problema ao invés de tantas outras gestões que passaram, que era mais fácil evitar. Não, isso historicamente é difícil de combater. Então, se tem um ponto de reflexão pra gente, eu acho que é a coragem de quem tem o poder político de realizar e o preparo dos policiais empregados na operação. Boa. Tarcísio, cara, bom, a gente sabe que quem comanda a polícia militar estadual é o governador do estado, obviamente. E como governador, cara, claro, você está sentado numa cadeira de um estado diferente, né? O Derrite estava falando que lá no Rio é um dos lugares, se não for, eu acho que é o lugar mais complicado de se combater facção criminosa no Brasil, é o Rio, por conta da topografia, por conta do clima de guerra, várias facções, tem a milícia, tem um monte de coisa. Do ponto de vista do chefe da polícia militar, cara, não sei se vocês trocaram ideia, mas me conta o que você achou da ação ou do que o Cláudio Castro propôs e que fez durante essa operação aí. Bom, Igor, primeiro, mantive bastante contato com o Cláudio Castro nesse período, até para prestar apoio, prestar solidariedade, porque eu acho que tem que ter muita coragem para fazer esse enfrentamento, é um enfrentamento super difícil. Se a gente for analisar a história, o Rio chegou onde chegou pela falta de coragem, pela falta de ação de governantes que passaram por lá, pela decisão que foi tomada. Observe que o Rio tem uma história de grandes delegados. A gente poderia citar o nome de alguns aqui, com Sivuca, Hélio Vigio, etc. E essa turma foi perdendo a autoridade em função
decisão que alguns governantes tomaram e a coisa evoluiu para onde evoluiu. A gente já não está falando mais no Rio de Janeiro de combate polícia-ladrão. A gente está falando de enfrentamento de uma força irregular, a gente está falando de combates de média intensidade, alta intensidade, enfrentamentos de valor companhia, valor batalhão, como foi o caso deste enfrentamento que aconteceu. O que isso quer dizer? Desculpa, valor companhia. Efetivo. Tá. Você veja que você tinha 2.500 homens mobilizados do lado da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e do lado de lá você tinha também mais de 1.000 criminosos nesse enfrentamento. Então, uma situação de guerra civil, uma situação de enfrentamento, de combate contra a força irregular. E uma decisão tinha que ser tomada. A gente vai permitir que o crime organizado continue impondo o terror em determinado território? E o governo do Rio resolveu enfrentar essa situação. Obviamente, a gente tem que enaltecer aqui a coragem dos policiais, o preparo dos policiais do Rio, uma polícia muito treinada, muito corajosa, adaptada a esse tipo de enfrentamento. A gente tem que lamentar a morte dos policiais, porque quando morre um policial isso dói. Dói em quem está na frente, dói em quem está comandando a Polícia Militar, dói em quem está à frente do Estado, não tenha dúvida disso. A morte de um policial para nós é uma derrota. Em compensação, a derrota maior seria deixar o crime organizado fazer o que está fazendo. Aí seria a rendição e o Estado não pode se render, porque aquelas pessoas que estão lá precisam da mão segura do Estado. Clausewitz dizia, o general prussiano, que você só ganha uma guerra quando você conquista o território, quando você destrói o poder militar e quando você subjuga a vontade. E foi um pouco o que aconteceu. E aí você percebe os elementos de planejamento. A operação foi muito planejada e eles fizeram o que a gente chama nas operações contra forças irregulares de martelo e bigorna. Então eles dividiram o território por várias unidades, essas unidades avançaram, expulsaram os criminosos da onde eles estavam para impedir aquele confronto que podia gerar efeitos colaterais com a população que não tinha nada a ver com essa história. Então eles foram tirando os policiais, levando para uma área de mata, para o Morro da Misericórdia, onde você já tinha o BOP fazendo o cerco. Então eles conseguiram empurrar os criminosos e lá eles já estavam preparados também. Então uma operação que em termos de planejamento foi muito bem sucedida. Quem quis se render foi preso. Então você teve mais de 100 criminosos que foram presos. Quem resolveu não enfrentar o Estado saiu com vida, vai responder os seus crimes no judiciário, e quem resolveu partir para o enfrentamento acabou sendo neutralizado. Então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da integridade das pessoas que moram, porque vamos lá, você está falando do Complexo do Alemão e daquela ligação Alemão-Penha, você está falando de um complexo que tem mais de 12 comunidades, você está falando de um local que moram mais de 150 mil pessoas, que se estende lá desde a Maré até quase a Baixada Fluminense. Né? Então, é super complexo atuar ali, e você não teve o atingimento de civis, balas perdidas. Então, foi uma operação bem planejada, bem executada, e que foi uma resposta do Rio de Janeiro ao crime organizado. Há décadas, né, de certa forma, sonolência do Estado, e que permitiu que as facções comandassem esses territórios, que impusessem o terror a essas pessoas, e é por isso que a população, e aí de certa forma, é um indicativo de como a gente pode medir se houve sucesso ou não, a resposta que a população deu nas pesquisas de opinião, e principalmente os moradores da comunidade, alta aprovação. O que a população está dizendo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar escravizado pelo crime, eu não aguento mais o criminoso dizendo se eu posso abrir meu comércio, se eu não posso abrir meu comércio. Eu não aguento mais ter o meu filho crescendo aqui sem esperança. Eu não aguento mais saber aqui se eu vou ser vítima de uma bala perdida. Porque vamos lembrar também uma coisa, a questão da oportunidade. Há tempos atrás, coisa de semanas atrás, o Comando Vermelho fez uma incursão numa área dominada pelo 3º Comando, matou civis, e aí... Acho que na favela da Quitanda. Na favela da Quitanda, exatamente. E aí você teve lá um movimento de bloqueio dessa expansão do Comando Vermelho naquela região. Então também tem uma questão de oportunidade que estava aí envolvida, e com certeza foi importante na tomada de decisão, no momento em que essa operação ia ser realizada. Então isso tudo com certeza foi levado em consideração, e a gente pode dizer que a operação, sim, ela foi bem sucedida, e foi uma resposta do Estado. O Estado disse, olha, nós estamos presentes e não vai ter área aqui que a gente não entre, que a gente não possa subjugar o crime.